Os anos 80 foram marcantes na história do Brasil. A criação de partidos políticos e o surgimento dos movimentos sociais deram início ao processo de democratização do país, que culminou com a proclamação da Constituição de 1988. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. No meio de tantas mudanças no país, uma afetou a Universidade de Brasília diretamente. O que parecia ser uma gota em meio ao mar de transformações trouxe à vida o sonho de Darcy Ribeiro: a implantação da multidisciplinariedade nos cursos da UNB. Em 29 de abril de 1986, foi criado o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, CEAM, a partir da ideia que constava no programa de gestão do professor Cristóvão Buarque, reitor da UNB à época. A eleição para reitor, naquele momento, para a maior parte da comunidade, era simplesmente pela redemocratização. Essa é a verdade. Era sair da tutela militar, que nós tivemos por 17 anos, diretamente lá com o reitor Almirante, e também do clima da ditadura militar. Mas para mim não era só isso. Eu tinha na cabeça a ideia de uma nova universidade que o mundo precisa. Eu sou convidado pelo reitor Cristóvão Buarque para implementar algumas das ideias fundamentais, uma das ideias que ele tinha, que era a criação de núcleos temáticos na universidade. Ele me convida para que eu me fizesse cargo dessa tarefa, que tinha implicações do ponto de vista de conhecimento, da forma de como a gente produz o conhecimento, e tinha um impacto também na administração da universidade, na parte de gestão da universidade. E alguns meses depois que o professor Cristóvão Buarque entrou como reitor, nós começamos a discutir a criação de um espaço em que a multidisciplinaridade deixasse de ser uma retórica para ser uma ação, uma realidade. Então foi criado o CEAM. Nos primeiros meses do CEAM, foi ele anexado ao decanato de pesquisa e pós-graduação. Então, como eu era o decano de pesquisa e pós-graduação na época, eu fiquei muito envolvido nos primeiros passos do CEAM. E a ideia era reunir professores, pesquisadores e estudantes dentro de um tema e que esse tema fosse desenvolvido numa abordagem multidisciplinar. Logo em 1986, já tínhamos constituído 5 núcleos temáticos. Um deles foi o núcleo que eu passei a coordenar, que foi o Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais. Mas até lá, durante acho que uns 14 meses, nós discutimos toda a parte epistemológica de como é que seriam os núcleos temáticos, não é? Então, o núcleo da Amazônia, o núcleo da habitação, todos com sentido, né, de ver cada tema de uma maneira inter e multidisciplinar com profissionais de diferentes áreas da UNB. E a universidade, como país, se reencontrava com a democracia e com aquilo que é o sentido mais elevado da condição universitária. A liberdade de cátedra, a liberdade de crítica, a escola livre, a escola capaz de pensar-se e pensar o mundo. E o outro desafio, a outra interpelação era de natureza epistemológica. O CEAM, ele sempre teve uma resistência muito grande das pessoas.
porque as pessoas estão acostumadas com uma só disciplina. O historiador faz história, o geógrafo faz geografia, o físico faz a física, assim por diante, né? Então as pessoas dizendo que esse pessoal está querendo misturar, eu vou perder a pureza da minha ciência, né? Então nós criamos núcleos temáticos. Isto é, em vez de ser a matéria, a gente fazia um problema. As temáticas estratégicas problematizadas pelos núcleos do CEAN nos primeiros anos foram pautadas pelos professores da área dos direitos humanos, das questões urbanas e regionais, da América Latina, das políticas públicas e sociais, da saúde, educação, bioética, dos estudos amazônicos e agrários e dos estudos estratégicos e da energia. E assim o CEAN se desenvolveu. Os professores de diferentes departamentos se uniram para estudar problemas e temas nacionais e internacionais importantes. No começo, eram 11 os grupos temáticos, também chamados de núcleos fundadores. Em 1987, esse número subiu para 16. Atualmente, são 29 núcleos temáticos e 2 programas de pós-graduação. Agora, o centro é organizado da seguinte maneira: os 29 núcleos temáticos são dispostos em 5 eixos estratégicos: direitos humanos, políticas públicas, desenvolvimento, meio ambiente e sociedade, contextos internacionais e regionais, e linguagem, comunicação, cultura e arte. O Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares foi e é muito importante, não só na produção do conhecimento, mas de propostas que foram substantivas e estratégicas para democratizar os interesses da sociedade, dos trabalhadores e de todos aqueles que necessitam que esse conhecimento sirva para aprofundar a discussão sobre a importância dos direitos humanos, da democracia e da organização da classe trabalhadora e daqueles que estão na sociedade buscando que seus direitos sejam efetivados. Então, o fato da gente construir um conhecimento pautado na correlação de força política da sociedade civil significa que nós estamos democratizando o conhecimento dentro das universidades públicas federais. Após um seminário estratégico, março de 2017, o CEAN atualiza seu regimento interno, explicita sua diferenciada política no interior da UNB. Inicia um processo de consolidação de seus objetivos inovadores e se renova sem abdicar de seu projeto original. O eixo de direitos humanos é composto por 7 núcleos temáticos. São eles: os de estudos da paz e dos direitos humanos, da infância e da juventude, de pesquisa sobre a mulher, estudos da terceira idade, da diversidade sexual e de gênero, da violência e segurança e estudos afro-brasileiros. Então, gostaria muito que a universidade pudesse refletir essa pauta dos direitos humanos e da paz. E o nosso núcleo seguiu esse caminho de estruturar uma proposta onde nós passamos a trabalhar na promoção, defesa, difusão, reparação dos direitos humanos e a denúncia das violações. Sem direitos humanos não há direitos da mulher. Então, em se tratando de mulheres, também os estudos e a preocupação do NEPEN atingia a sociedade toda, porque é uma das categorias subalternas que está em todas as classes, está em todas as raças, está em todas as etnias. A nossa centralidade tem sido e certamente será de desenvolver pesquisas sobre as questões relativas às mulheres, toda a questão relativa à discussão de gênero e,
basicamente dando enfoque às questões da violência contra as mulheres e às violências de gênero, sempre tendo a perspectiva feminista como orientadora, uma perspectiva crítica e política também, do ponto de vista tanto da teoria quanto do ponto de vista da ação e da intervenção social. Na verdade, discutir a temática racial é de extrema importância nesse Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, na Universidade de Brasília, mas extrapola o âmbito dessa instituição. Ao longo desses anos de existência do núcleo, uma das principais contribuições foi o próprio impulsionamento de marcos de garantia de direitos para essa população dentro da própria universidade. Então, o núcleo ele esteve envolvido no processo de articulação do grupo de trabalho Homofobia, do qual se desdobrou o programa de combate à LGBTfobia da UNB, né, que foi tornado oficial como uma resolução da reitoria em 2012. O NEPT tem a sua importância dentro do CEAM, e não só para o CEAM, mas para a universidade, para toda a sociedade, porque ele vai trabalhar com as questões do envelhecimento humano. A gente sabe que no mundo está havendo um rápido aceleramento, né, no crescimento de idosos, e aí por isso que a gente precisa aprender um pouco mais sobre esse envelhecimento. A gente precisa estar preparado para poder, né, saber o que fazer com essas pessoas idosas, não só no campo da saúde, mas na parte econômica, social. Um dos núcleos temáticos aqui do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. E a temática do nosso núcleo, como o nome já indica, é a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Nós nos demos conta de que era já oportuno, necessário ter o nosso núcleo de uma forma mais específica, porque cada vez mais as pesquisas que inicialmente tinham alguma relação mais forte com a violência contra a mulher foram tomando dimensões. Esse aspecto da violência contra a mulher e da violência de gênero não foi eliminado, o núcleo ainda trabalha com isso, mas a gente acabou também por trazer outras temáticas de pesquisa. Outros 7 núcleos temáticos estão alocados no eixo de políticas públicas. São eles os de estudos e pesquisas em políticas sociais, saúde pública, observatório da juventude, gestão governamental, acompanhamento das licenciaturas, habitação e promoção da saúde. Este núcleo foi criado em 1987, portanto, um ano depois da criação do CEAM. Ele está fazendo agora 30 anos, e ele se constituiu em torno da temática da política social. E o que é isso? A política social, ela é um tipo ou uma espécie do gênero política pública. A política social é uma política pública. Assim como a política econômica é uma política pública, a política social na área social é uma política pública. Só que no NEPO nós entendemos o termo público não como sinônimo de estatal. É sinônimo de todos, como vem do latim. Público, em latim, significa de todos. Portanto, é uma política que compromete tanto o Estado quanto a sociedade no seu movimento, nas suas organizações. No CEAM, a questão das políticas públicas tem nos permitido aproximar áreas de interesse como educação, saúde, serviço social. E nessa oportunidade de encontro dessas áreas específicas, né, disciplinares específicas, nós temos feito um trabalho, vamos dizer, inusitado para os domínios da universidade, ainda muito disciplinar, que é fazer acontecer o encontro de conhecimentos, né? Um encontro de saberes de diferentes áreas. O Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas ele tem um caráter multidisciplinar. Ele é direcionado para diferentes áreas, ele é multidimensional. Nós temos professores de várias áreas da universidade, da ciência política, da sociologia,
das engenharias, da tecnologia, inclusive da música. E o nosso propósito é realizar estudos de caráter acadêmico, mas que tenham uma amplitude, uma abrangência maior do que aqueles estudos que os diferentes professores e pesquisadores possam realizar dentro das suas próprias instituições ou dentro das suas unidades acadêmicas. O nosso propósito principal é articular as políticas públicas, as produções ligadas às tecnologias educativas, assistenciais e de gestão, nessas duas grandes linhas que é educação e promoção da saúde. Os núcleos de pesquisas e estudos ambientais, agrários, amazônicos, urbanos e regionais e de política científica e tecnológica estão no eixo de desenvolvimento, meio ambiente e sociedade. O Núcleo de Estudos Amazônicos foi criado em maio de 85, né? Precisamente o marco é dia 14 de maio e formalizado no mês seguinte. Conta atualmente com cerca de 20 professores, pesquisadores. A relação com o núcleo são diferentes, né? Mas nós temos atualmente 6 professores, são professores voluntários, e os demais professores que atuam na Amazônia. Porque a filosofia do CEAN é estudar o problema, não é estudar a questão específica. Um exemplo típico que a gente dá é que não se estuda aqui nutrição, estuda-se aqui a fome. Se não fosse o CEAN, não teria disciplina agricultura alternativa. E aí a pergunta vem, foi importante? É importante? Eu acho que sim, porque a universidade é um ambiente de discussão, é um ambiente de pontos e contrapontos. E se não tivesse o CEAN, não teria um contraponto. O eixo de contextos internacionais e regionais reúne os núcleos temáticos de pesquisas e estudos latino-americanos e cubanos, europeus, asiáticos e do Mercosul, de estudos multilaterais, negócios internacionais, turismo e logística. Sou uma das fundadoras do Núcleo de Estudos Cubanos, há 22 anos fundado aqui na UNB. E a minha história também se confunde um pouco com a história do CEAN. E me motivou desde o início a vinda para o CEAN. Eu entrei na universidade em 1987, um ano depois de criado o CEAN, e me incorporei em seguida, poucos anos depois, ao NEPOS, do qual eu faço parte também. Então essa motivação foi gerada também por essa multi- e interdisciplinariedade que existe no CEAN. E essa vocação de se relacionar também com a sociedade civil. Nosso objetivo aqui nesse núcleo é monitorar diversos acordos internacionais ou ações nacionais que o Brasil faz, mas que são também levadas a cabo no exterior. Por exemplo, nós temos um projeto de acompanhamento da qualidade da educação, que no Brasil nós chamamos de IDEB, mas fora do Brasil existem outros indicadores de outros países acompanhados e monitorados pela OCDE que fazem a mesma coisa. Então, com isso, nós conseguimos, dentro do nosso núcleo, acompanhar o desenvolvimento dos indicadores de qualidade, né, da educação no Brasil e, ao mesmo tempo, nós temos condições de comparar com os indicadores de outros países. A ideia é, se não no primeiro, mas no segundo semestre de 2018, realizar uma jornada de estudos americanos em colaboração com outros núcleos do próprio CEAN. A própria existência de um órgão como esse na Universidade de Brasília reflete, né, a política da diversidade, do diálogo, do debate, né, permite sair um pouco, muitas vezes, da rotina a que os departamentos, institutos, faculdades, né, vão incorporando ao longo do tempo.
Já o quinto eixo é composto por temas relativos à linguagem, comunicação, cultura e arte. Engloba os núcleos temáticos de estudos de linguagem e sociedade, mídia e política, estudos clássicos e cultura, oralidade, imagem e memória. Se alguém perguntar qual é a relevância desse eixo temático para o CEAN de um modo mais amplo, seria possível dizer que a linguagem é transversal a todos os outros eixos temáticos, já que a gente não poderia jamais pensar a sociedade sem linguagem. Então, pensar qualquer um dos outros eixos temáticos, seja os estudos regionais, seja a questão das políticas públicas, todos os problemas da sociedade envolvem linguagem, e eu estou me referindo aqui à linguagem como discurso, não à linguagem como língua, mas a linguagem como um potencial de significação que ordena, permite e constrange todas as práticas sociais. Então, eu diria que é inescapável a relevância dos estudos de linguagem e comunicação no escopo do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. E o NECO, né, entra também no bojo com a professora Dalgisa, e só que no processo ele muda de nome. Ele deixa de ser a pesquisa só voltada para o Centro-Oeste e passa a se chamar Núcleo de Estudos da Cultura, Oralidade, Imagem e Memória, porque aqui se transformou num espaço, não é, em que a gente discutia oralidade, discutia memória, se discutia cultura, e aí não fica restrito a uma região física. A gente estava discutindo temas que são universais. O crescimento do CEAN é visível. Desde 2013, entre graduação, mestrado e doutorado, mais de 6.000 estudantes fizeram seus estudos e pesquisas por aqui, por meio de disciplinas de módulo livre e dos programas de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania e em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Hoje o CEAN conta com 2 programas que nós trabalhamos em conjunto, os 2 programas, nós dividimos os espaços físicos e também todas as dificuldades em ter programas interdisciplinares num país e numa universidade que pensa em caixinhas. O CEAN, né, quando ele foi proposto e foi criado em 85, veio para romper um pouco, né, com as caixinhas, com esse modelo, né, um modelo disciplinar. É um programa interdisciplinar, um programa que tem 3 linhas de pesquisa, importante para a formação de profissionais no pensamento dos direitos humanos de forma interdisciplinar. A estratégia deu certo. Em 2017, pela primeira vez nos últimos 5 anos, o número de vagas ocupadas por alunos de graduação foi maior que as vagas ofertadas. Já a pós-graduação recebeu mais de 140 estudantes só neste ano. Eu sou Paula Soria, sou ex-aluna do CEAN, fui a primeira mulher cigana, né, de origem romani, com doutorado na América Latina. Aqui na UNB fiz mestrado e doutorado. Minha tese foi premiada em 2016 pelo Departamento de Literatura, pela UNB. Hoje em dia as universidades elas estão muito ainda acostumadas a uma visão muito disciplinar do conhecimento. Então nós temos muita dificuldade em fazer um diálogo entre as disciplinas, um diálogo metodológico em torno de problemas que são problemas reais. Para a Universidade de Brasília é um orgulho enorme ter o CEAN cada vez mais forte. Então nós agora, nesta comemoração, estamos cada vez mais fortalecendo o CEAN e temos certeza que o CEAN, nos próximos 50 anos, trará muitas alegrias para a Universidade de Brasília. O planejamento estratégico do CEAN, iniciado em 2017, tem traçado algumas linhas para a elaboração e efetivação da política do CEAN. Outro passo importante desse planejamento é a atualização do nosso regimento, um documento importante para reorganizar a nossa ação nessa gestão atual. Um terceiro passo também, que é estratégico dentro desse planejamento, é analisar os avanços e a expansão do CEAN
não só em nível local, como nacional e internacional. Sobretudo, na questão da internacionalização do CIAN, a gente tem feito uma parceria muito grande com instituições latino-americanas, de Portugal e da África. Então, esse conjunto de ações tem demonstrado a importância do CIAN enquanto um espaço formativo, criativo e crítico, no sentido de uma educação voltada para um diálogo forte com a sociedade, defendendo a ciência como um direito humano. Contemporâneo da redemocratização da UNB, o CIAN contribuiu para horizontalizar o processo de produção de conhecimento, de diálogo entre os saberes, com a configuração de uma extensão qualificada da presença social da universidade e também a promessa epistemológica ao introduzir de forma bastante consistente o requisito da interdisciplinaridade no modo de conhecer da universidade. Entretanto, professora Maria Lúcia, quais são as questões emergentes com as quais o CIAN tenha que se pôr em interação no futuro imediato e no futuro mais longínquo? Sobretudo, o CIAN precisa fortalecer a perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar e transversal, tendo como referência a questão dos direitos humanos, do desenvolvimento e da cidadania, construindo efetivamente processos de internacionalização que se faz por meio da articulação com organizações nacionais e internacionais, que possa gerar programas, ações e projetos que vão subsidiar as políticas públicas, o legislativo, a sociedade, tomando essa materialidade como uma expressão maior da democratização da sociedade e do conhecimento.